Bom dia, meus irmãos. Graça e a paz do Senhor. Amém? Amém, queridos. Louvamos a Deus. Estamos chegando ao final de mais um ano eclesiástico. Quero lembrar, o pessoal da UPMP já saiu, mas o pessoal da diretoria da SAF estiver aqui, da Junta Diaconal, que nós precisamos daqueles relatórios famosos final de ano para poder a gente comatar as informações e mandar para a reunião do presbitério, que é na primeira semana de janeiro. Sem mais delongas, meus irmãos, nós estamos estudando o livro de Atos e aqui na nossa igreja, como aqueles que já frequentam, sabem que nós estamos fazendo um estudo sistemático, capítulo após capítulo, e nós hoje estamos no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo de Deus através dos apóstolos. Hoje eu estava fazendo uma matemática, mais ou menos, para planejar o próximo, se a gente vai entrar numa revista ou em livro, mas acredito que a gente só vai terminar o livro de Atos lá em meados de março, lá perto do finalzinho de março, se Deus assim nos permitir. E tem sido uma bênção estudar esse livro. Domingo passado, se os irmãos lembram, aqueles que não vieram, vejam no nosso canal do YouTube, está lá a mensagem, o estudo do irmão André, o seminarista André, que está bem ocupado esses dias. E hoje nós vamos dar continuidade no livro de Atos, no capítulo 19. André compartilhou com os irmãos o estudo até o versículo 7. Aí eu vou ser mais ousado, eu vou tentar com os irmãos refletir sobre o verso 8 até o verso 41, a gente terminar esse capítulo, que o Senhor nos ajude pela sua graça. Como é que a gente vai fazer aqui? Como nós temos algumas histórias aí nesse trecho da palavra do Senhor, então eu vou lendo por partes. A gente vai ler a primeira parte do capítulo e a gente vai revisar, assim, vai dar uma lembrada onde é que nós estamos na história aí do primeiro século da igreja, do início da igreja, dos primeiros anos da igreja. Depois a gente vai ler uma segunda parte e a gente vai falar sobre a experiência que Paulo teve lá em Éfeso, na escola de Tirano, e uma coisa muito louca que aconteceu lá com certos livros de mágica e tal. E no final a gente vai ver uma grande confusão que teve na igreja lá em Éfeso por causa de um homem chamado Demétrios. E se Deus permitir, a gente cada vez que a gente for ver um desses trechos, a gente vai ler o trecho da palavra do Senhor. Então eu convido a todos a abrirem suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, vou ler agora inicialmente do verso 1 ao verso 7, nessa nossa introdução. Deixa eu ver se eu... Ok, muito bem. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes a Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Até aqui a leitura da palavra do Senhor por enquanto. Vamos ter mais uma palavra de oração, meus queridos? Ore e peça para o Senhor falar ao seu coração nessa manhã. Ó Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por estar aqui, obrigado por esse momento especial que já tivemos da Tua presença, em que pudemos reafirmar que a Tua paz excede todo entendimento, Senhor. O Senhor colocou em nosso coração um novo cântico, um hino de louvor, ó Deus, e nós
Te bendizemos porque o Senhor tem nos sustentado e por causa disso, e como prova disso, nós, nesse lugar, nós trazemos ofertas e dízimos na Tua presença. Ó Deus, nós Te louvamos porque pudemos ver aqui as crianças que o Senhor tem nos dado a esperança, Senhor, de pregando a palavra para elas também, ver o Teu Espírito Santo se renovando sobre a Tua igreja, a ponto, Senhor, de crermos que o Senhor alcançará o Teu propósito eterno, de levar o Evangelho a todas as nações, através de nós, através delas, se assim o Senhor for servido. Ó Deus, Te louvamos por tudo isso e Te agradecemos agora pelo privilégio tremendo de nós pecadores, brutos e ignorantes como somos, Senhor, nas nossas limitações e voltados para os nossos pecados e para a nossa mediocridade, Senhor. O Senhor tem tido misericórdia de nós e tem nos abençoado com a oportunidade de nos deleitarmos na Tua palavra também, Senhor, que é viva, é poderosa, que é o Teu Espírito Santo que sopra ao nosso coração. Perdoa, Senhor, a nossa negligência com a Tua santa palavra, perdoa-nos, ó Deus, os pecados, os demais pecados que trouxemos até aqui nessa manhã, e aqueles, ó Deus, que estão ou que ouvirão essa palavra através da internet, que o Senhor possa também compadecer-se, Senhor, e que todos possamos encontrar em Ti graça, justiça, bondade e misericórdia, Senhor, para a glória do Teu nome. Fala conosco, fala com a Tua igreja espalhada em toda a terra nessa manhã, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Edifica o Teu povo e, ó Deus, prepara para Ti uma noiva pura para o dia glorioso do Senhor. É assim que nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Queridos, André começou a aula passada perguntando assim, qual era o centro, qual era o... isso é bem coisa de pregador. Qual é a ideia principal desses primeiros 7 versículos? E alguns irmãos responderam, é isso, aquilo, é o Espírito Santo e tal. Mas a ideia principal vai ser, como em toda a Escritura Sagrada, por mais estranho que às vezes possa parecer, a ideia principal é apontar para Cristo. Cristo é o centro da mensagem, Cristo é a razão desses homens estarem aqui, Cristo é o fato de Paulo estar em Éfeso nesse momento e daqueles homens terem sido batizados pelo Espírito Santo, a despeito de que a gente encontra umas coisas meio assim, outras coisas que chamam a atenção nesse trecho. Coloquei ali o mapa da terceira viagem missionária, que é onde o texto aqui se encontra, esse relato se encontra no início da terceira viagem missionária. Se vocês olharem o finalzinho do capítulo 18, vocês vão ver que Paulo, ele inicia essa terceira viagem lá, saindo de Antioquia, vê que eu coloquei até um pontinho lá, aqui na região da Síria, e aí essa viagem de Paulo, diferente das outras, que ele queria plantar trabalhos, fundar a igreja, essa viagem de Paulo agora é uma viagem de supervisão, é uma viagem de pastoral. Ele está passando nos locais onde ele já plantou a igreja, para ver como é que está o trabalho, para fortalecer os irmãos, para encorajar quanto à evangelização do restante do mundo. E aí ele sai de Antioquia e ele vai para as regiões mais altas. Nesse ínterim aí, o Lucas, que é o historiador, o irmão que está fazendo o registro da viagem, ele vai falar da história de um tal de Apolo, que ele entra aqui ele era um homem zeloso, possivelmente conhecia o batismo de João Batista, mas não conhecia o batismo de Cristo ainda, o batismo do Espírito Santo. E esse homem está pregando, ele está também fazendo a obra, pregando o batismo de arrependimento. E eles encontram nesse caminho que Apolo está fazendo, Corinto, Éfeso, ele encontra com Priscila e Áquila, que é um casal muito precioso para Paulo. E esse Priscila e Áquila vão conversar com ele, fazem aquele discipulado maravilhoso ali com Apolo. E Apolo, então, ele tem esse encontro com
a verdade em Cristo Jesus. E ele agora começa a ter conhecimento a respeito do sacrifício da obra de Cristo Jesus, que já aconteceu, e da descida do Espírito Santo em Pentecostes. Só que por esse tempo, então, Paulo chega em Éfeso. E quando Paulo chega em Éfeso ali, há um grupo de irmãos que talvez tenham sido ouvido a mensagem por Apolo. É muito provável que isso tenha acontecido pela forma como aqueles irmãos creem. Eles creem no batismo, apenas o batismo de João, o batismo de arrependimento, mas eles nem sabem ainda que o Espírito Santo veio. Então, esses irmãos estão ali e Paulo começa a ensinar esses irmãos e prega para eles, e pregando, impondo sobre eles as mãos, eles recebem o Espírito Santo. Coincidência não, porque não existe coincidência na Bíblia, mas providencialmente eram 12 homens, e Lucas, como um bom historiador, ele registra essas quantidades, né? Eram ao todo uns 12 homens, esses discípulos que estavam lá em Éfeso. E acontece a descida do Espírito Santo de uma forma peculiar, uma forma singular, que Paulo já sabia, já conhecia, e que os apóstolos conheciam. Isso vai trazer algumas informações para a gente, não é o motivo da aula de hoje, porque isso foi da aula passada, mas alguns vão pegar esse texto aqui e vão dizer que existem 2 batismos, e que quando a gente chega na igreja a gente recebe a Cristo, mas a gente precisa da imposição de mãos para receber o batismo do Espírito Santo, porque o batismo do Espírito Santo é aquele que você fala em línguas, e se você não for batizado em línguas, você não tem o Espírito Santo de Deus. E nós não cremos assim. Por que não cremos assim? Porque entendemos que há um propósito para que essas línguas estejam aparecendo aqui nesse batismo, como acontece em outros 2 lugares aqui no relato de Atos. A gente não vai ver mais nem Paulo escrevendo nas suas cartas, nem Pedro falando nas suas cartas, nem Tiago falando na sua carta, ninguém mais falando sobre essa questão do batismo com o dom de línguas. Então parece que o que Lucas está fazendo aqui, como um historiador, não é escrevendo um modelo para que a gente olhe para ele e diga assim: nós precisamos ser batizados também no Espírito com línguas, mas sim contando uma história, registrando um momento épico da história da igreja. E eu gosto de 2 versões para que até os presbíteros, a gente fez uma mini reunião do conselho no final da aula de domingo, ali na frente da casa de Edvan, e a gente discutindo sobre essa questão desse batismo. E há duas ideias que eu acho que coadunam mais, que combinam mais com esse propósito do autor aqui de registrar essa descida do Espírito Santo com a operação de línguas e profecia. Um deles é que, se nós olharmos a Atos 1:8, que é a missão que Jesus deixou para a igreja, ele disse que nós devíamos ser testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E se nós olharmos os eventos em que ocorreu esse momento marcante do Espírito Santo descendo sob a forma de línguas e profecias, a gente vai ver que esses momentos, eles se alinham com essa missão que o Senhor deu aos apóstolos. Primeiro, em Jerusalém, ou região da Judéia, ali onde estavam os discípulos estavam orando no Pentecoste, tinha muita gente ali da Judéia, região circunvizinhas, mas especialmente da Judéia, que estavam participando da festa. E o Espírito Santo desceu ali em Jerusalém, sob a forma de línguas de fogo. Depois, em Samaria, quando Pedro vai e tem aquela visão do lençol e tal, e vai pregar na casa de Cornélio, e chega lá na casa de Cornélio, lá em Samaria, e o Espírito Santo desce sobre aqueles homens que eram samaritanos. Isso vai ensejar, inclusive, um concílio em Jerusalém com os chefes da igreja, com os líderes da igreja, para entender o que está acontecendo. E agora, Jerusalém, Judéia, Samaria, e agora adentrando na região da Ásia, a região ali da Ásia, Macedônia, que é a porta para os confins da terra, conhecido na época, em Éfeso,
ocorre exatamente a mesma coisa. Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. A partir daqui, então, a gente não vê mais esse fenômeno acontecendo. Essa é uma explicação que eu acho bem convincente em relação a esse fato estar registrado da forma como está. A segunda é o fato de que nós temos um grupo aqui que precisava ser alcançado desta forma. Nós tivemos em Jerusalém, nós tivemos aqueles que não conheciam as Escrituras, os judeus estavam ali participando da festa, e ali houve esse evento ali com os apóstolos que estavam reunidos, os discípulos de Jesus, e eles receberam o Espírito Santo. Depois você tem esse evento semelhante em Samaria, com gentios, que não faziam parte daquele grupo, que alguns conheciam as Escrituras, mas eram samaritanos, eram pessoas que estavam alheias a toda o que estava acontecendo ali em Jerusalém. E agora nós temos um grupo intermediário, que nem eram dos discípulos de Jesus, nem eram dos gentios. Era um pessoal que tinha tido contato com a verdade das Escrituras e com o ensino de João Batista, mas não conheciam ainda o Espírito Santo. Então, também esse grupo precisava ser alcançado, precisava haver esse registro e esse momento específico, singular e especial da descida do Espírito Santo na vida desses homens. Bom, mas isso é só a introdução, tá bom? Oi. Sim. Sim. Uhum. Entendo, só que aqui o dom que a gente não vai falar sobre línguas hoje, mas o que acontece em Pentecostes parece acontecer nesses outros casos, não é o dom que parece acontecer em Corinto, ao ponto de Paulo falar sobre língua de anjos e de homens. É uma coisa, uma experiência de êxtase e sobrenatural de falar uma língua desconhecida. O que acontece em Pentecostes é o fenômeno da glossolalia, que é de você falar idioma estrangeiro. É você falar, o cara estava falando lá latim, grego, hebraico, aramaico, alemão, sei lá, e as pessoas entendiam o que estava na sua língua natal. Então, esse é o fenômeno que parece acontecer aqui repetidamente. A gente não vai conversar sobre o dom de línguas, mas em outra oportunidade a gente pode falar especificamente sobre o que aconteceu em Corinto, mas só para fechar o assunto, Paulo, quando trata desse assunto, o problema em Corinto é que as pessoas, porque falavam em línguas, achavam-se mais santas do que os demais. E aí Corinto virou aquela eu ia falar uma coisa, virou aquela confusão, aquela reunião assim, que todo mundo falava e era uma confusão de culto, não tinha muita ordem, e Paulo disse, olha, eu prefiro que vocês profetizem. E quando um tiver revelação ou profecia, que os outros se calem, porque para haver edificação e para que o indulto, quando chega, ele seja também edificado e o nome do Senhor seja glorificado, porque a língua não é para... A língua deve ter, todo o dom ele tem um fim proveitoso, é para isso que o Senhor concede. Mas, deixa eu ver, meus irmãos, se eu consigo voltar meu passador de slide aqui, que parece que o passador, ele desapareceu do meu celular. Só um instante. Calma. Sim. Vamos. Foi. Beleza. E agora nós entramos no texto da aula de hoje, propriamente dita, que é versículo 8 em diante. Vou ler com os irmãos, tá bom, meus queridos? Acompanhe a leitura atentamente. Paulo na escola de Tirano.
versículo 8, nós vamos até o versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais, obrigado irmão, as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus, sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montava 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Olha, tem muita coisa interessante nesse texto. O que é que chama? Agora eu vou fazer que nem André. Qual a ideia principal aqui? O que é que chama a atenção nesse texto? Nessa perícope aí, nesse espaço que a gente leu? Esse trecho. O que é que chamou a atenção para você? A conversão das pessoas. Muito bem. Mais alguma coisa? Sim. Isso, legal. Esse episódio do exorcismo, né? Depois a igreja de Roma, depois vai, num certo período da história, acho que até hoje tem exorcistas, como se fosse dentro da hierarquia, tem exorcistas de chamado, né? A pessoa que faz o exorcismo ali, especialista em exorcismo lá, e trabalhava junto do Papa. Mas aqui tinha esse tipo de gente, que era o especialista, era o exorcista ambulante, o cara que vivia de expulsar demônio. Que mais? Chama atenção aí. Eita! Exatamente. Veja, o mesmo princípio que nós vimos lá em cima em relação a línguas. Aqui há um registro de Lucas sobre um fato histórico que Deus estava fazendo através do apóstolo Paulo do seu ministério. Não quer dizer que Lucas está dizendo: olha, estão vendo aí, agora todo mundo leve seus lencinhos para a igreja e seus aventais, né, de cozinha, e, viu, Larissa, traz para cá e tal, e ajeita, manda o pastor dar uma benzida e uma orada e leva para curar o pessoal em casa. Lucas não está dando aqui uma instrução pastoral para que as pessoas repitam, mas é um fato histórico que ele está registrando, tanto quanto o dom de línguas lá em cima, dos lenços do apóstolo Paulo. Tem outra coisa que me chama muita atenção aqui, que é esse lance das artes mágicas. Essa coisa de mágica sempre me chamou muito a atenção. Mas a gente vai chegar lá. A primeira coisa que o texto fala aqui é sobre essa escola de Tirano. Veja que a igreja passa agora... Onde é que Paulo estava pregando? Éfeso. Paulo está lá em Éfeso. Éfeso, como eu falei, é a porta de entrada para o restante do mundo. A gente vai ver que Paulo tinha um propósito de ir mais além, mas ele está num local que não era um ambiente eminentemente judaico, né? Ele está num ambiente gentílico. E Éfeso tinha algumas peculiaridades que a gente vai ver mais na frente, e que fazia dela assim uma referência no mundo de misticismo, de magia, né, de fenômenos sobrenaturais e tal. E Paulo vai lá e começa a pregar. Paulo
tinha um modus operandi. Ele ia primeiro aonde pregar, quando ele chegava na cidade? Sinagoga. Por quê? Ele era um rabi, ele era um mestre. Então ele chegava, o pessoal reconhecia ele, dava a palavra para ele falar. Então ele começava a pregar ali semana após semana. E normalmente acontecia sempre que ele começava a ficar popular, as pessoas começavam a aderir ao Evangelho e a querer seguir a Cristo e começavam a procurar e a buscar conhecer mais. Os judeus ficavam com inveja, expulsavam Paulo, e aí ele ia para outra cidade e assim seguia. Em Éfeso não foi muito diferente. Diz a Bíblia que ele passou 3 meses frequentando a sinagoga e pregando a sinagoga. Coisa de pastor visitante. Chega na igreja, acaba de dar uma oportunidade, né? Faz uma oração, aí depois ministra aqui a ceia, aí depois prega aí uma vez. E Paulo está lá fazendo as vezes dele como rabi, como mestre, ensinando. E possivelmente mostrando, a partir das escrituras do Antigo Testamento, que Jesus era o Cristo, falando da sua experiência de conversão, a sua experiência de salvação. E com o crescimento do número de crentes, aconteceu que os judeus ficaram com o coração endurecido, descrentes e empedernidos, diz o versículo 9, e começaram a falar mal do caminho. Caminho é o termo que Lucas usa, e só Lucas vai usar esse termo, para tratar sobre a igreja. Aquele movimento que estava começando era conhecido como o caminho. E os judeus, então, teimosos ali, Paulo agora não era mais uma figura bem vista dentro ali da sinagoga. Então, Paulo muda de estratégia. Tem um cidadão chamado Tirano, e Tirano tem uma escola, talvez filosofia, talvez retórica, as escolas eram diferentes de hoje, e ele dá um espaço a alguns escritos apócrifos antigos aí, que dizem que ele recebeu um horário ali, o horário da sesta, o horário mais quente do dia, que o pessoal estava descansando, não estava trabalhando e tal, aí foi o horário que Tirano disponibilizou para ele ficar ali na escola pregando, e Paulo ia pregar nesse horário. E ali ele começou a pregar, e pregou quanto tempo? Espaço de 2 anos. Paulo fez aquele discipulado ali na cidade de Éfeso. Diz o versículo 10, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então, na escola de Tirano, você tinha foi um período frutífero para o ministério de Paulo, mas eu coloquei ali, insistir ou perseverar, porque há uma sutil diferença nessas duas ideias. É porque Paulo podia dizer assim, então é porque aqui não é de Deus que eu continuo ensinando, porque a sinagoga fechou as portas, né? Então, eu estava indo tão bem aqui, estava pregando, pessoas estavam se convertendo, mas, de repente, as coisas começaram a dar errado e começou a vir perseguição. E o reverendo Augusto Nicodemos diz que há momentos em que nós realmente precisamos dizer basta, entender que Deus, pela sua providência, está cumprindo o seu propósito, mesmo no endurecimento do coração do ímpio, para que a sua palavra alcance aquelas pessoas que ele quer realmente alcançar. Deus usa as circunstâncias contrárias para dar um alcance muito maior. Então, meus irmãos, guardem essa aplicação. Nós vamos tentar recapitular no final. Antes de dizer que algo não é de Deus, pense que ele pode estar usando os meios que ele estabeleceu para que o alcance do evangelho seja maior, segundo a vontade dele. Foi isso que aconteceu com Paulo. Ele podia ter desistido de Éfeso, ter ido para outro lugar. Ele disse, não, aqui não dá mais, esse povo tem coração duro. Mas Deus, na verdade, estava querendo alcançar muito mais gente. E ele passou 2 anos ensinando, então, na escola de Tirano, alcançando, diz a Bíblia aqui, todos os habitantes da Ásia. Obviamente não foram todos os habitantes, mas como Éfeso é uma cidade muito importante, só o anfiteatro que tem lá, hoje, se você for fazer uma viagem lá para aquela região do Oriente, você pode visitar o anfiteatro lá de Éfeso, que detinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e o teatro cabia quase 25 mil pessoas.
para aquela época, é uma coisa absurda e maravilhosamente linda, né, hoje para a gente. Mas era uma cidade importante, que transitava muita gente. Então, pessoas de várias regiões passavam por ali e ouviram da palavra do Senhor. Mas aí acontece esse lance do exorcismo, essa história do exorcismo aí, e é os sinais e prodígios. Esses sinais e prodígios se revelam aí de 3 maneiras. Primeiro, os utensílios que o presbítero Edvan falou, o lencinho e o avental do apóstolo Paulo. E sobre isso, meus irmãos, aí versículo 11 e 12, não temos muito o que dizer, a não ser que Deus, Ele resolve fazer a vontade dEle usando a instrumentalidade das pessoas. É Deus quem estabelece os meios, é Deus que faz a vontade dEle. Então, pelas mãos de Paulo, Deus fazia prodígios. E foi do agrado de Deus de usar os lenços e os utensílios. Não sei como isso chegou na mão do povo. Não sei se o pessoal ia lá e roubava, né? Vamos pegar escondido. Ou se Paulo, porque estava muito ocupado, de repente, não, leva esse lencinho, né? Leva o lencinho lá e a gente vai ver alguma coisa parecida na vida de outro apóstolo. De quem? Uma coisa parecida assim. Quem? Pedro. O que aconteceu com Pedro? A sombra. Pedro, o negócio estava, o ministério dele de cura estava de uma forma tão em profusão, né, efervescência, que as pessoas diziam, não, lembra da mulher que chegou a Jesus, assim, se eu só tocar na veste, eu vou estar satisfeita, eu só preciso tocar na veste. Com Pedro, com Paulo, com esses homens era a mesma coisa, o pessoal dizia, não, eu vou ficar só aqui, eu não sou digno nem de falar com ele, não, se ele passar e a sombra, se eu encostar na sombra dele, já vou ser curado. E Lucas registra isso como sendo fato, de que as pessoas eram curadas, colocadas à sombra de Pedro. E aqui, de semelhante modo, os lenços e aventais do apóstolo Paulo. De fato, Paulo tinha o dom de curar e exercia o dom, expulsando demônios, trazendo cura a diversas enfermidades. Agora, não confunda imutabilidade de Deus com mesmice. Então porque fazia, então vamos fazer a oração da sombra. Aqui, a gente faz um culto de oração da sombra, e quando a gente sair aqui, a gente sai onde passar a sombra. Não queira encaixar Deus, o agir de Deus, que sustenta todo esse universo infinito, gigante, do jeito que Ele é, com a sua poderosa mão, com o poder da sua palavra, traz as coisas à existência na sua limitada mediocridade. E acontece que às vezes a gente quer isso. Então, a gente não vê mais Mar Vermelho abrindo, nem Rio Jordão. Não é verdade? Foi uma vez, porque Deus tinha um propósito para o povo, ali de trazer juízo sobre os egípcios e abrir o Mar Vermelho na mão de Moisés. E com Josué, foi do mesmo jeito no Jordão? Não foi mais cajado tocando no Jordão. Manda o sacerdote pegar a arca. Quando a planta do pé pegar na água do Jordão, o rio Jordão vai se abrir. E de fato abriu-se, eles levantaram um altar no meio do rio Jordão com pedras. E Deus tinha um propósito, que era trazer temor sobre aquelas nações que estavam do lado de lá. E o maná, por que não acontece mais hoje? Por que não ora e o maná, de repente, de manhã não aparece no meu gramado lá, no meu jardim, cimento de coentro para eu comer? E fazer uns bolinhos, né? Bem que eu não sou muito bom de cozinha, não, mas eu dava para a Clênia fazer uns bolinhos. Por que não acontece? Porque Deus tinha um propósito para aquela ocasião e aquele agir sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Por isso que o maná não vem mais. E não vem faz muito tempo. Diz a Bíblia que quando os israelitas passaram o Jordão e que celebraram a Páscoa em Gilgal, que é o primeiro lugar em que eles se estabelecem antes de lutar em Jericó, diz que no dia seguinte que eles celebraram a Páscoa, não apareceu mais maná, até hoje. Então, quando a gente olha para os lenços e os aventais do apóstolo Paulo, esse fato histórico que creio que verdadeiramente, amém, em verdade, aconteceu, mas é um fato histórico para mostrar o poder de Deus agindo na vida do apóstolo Paulo, reforçando a autoridade apostólica dele e o agir sobrenatural do Espírito Santo nos primeiros anos da
igreja aqui nos confins da terra. Então, é o atestado do apostolado de Paulo. Paulo está fazendo a mesma coisa que os outros apóstolos fazem, então ele é apóstolo, ainda que nascido fora de tempo, como ele mesmo disse. Marca a chegada do reino. Vocês já assistiram o filme em que o rei está fora, o príncipe está fora, Robin Hood, aí ele está fora e tal. Quando ele chega, aí ele sai expulsando os homens maus, os soldados que estão fazendo aquilo que o rei não gostaria que fizesse, para defender o seu reino e o seu povo. O reino de Deus é chegado agora, na sua plenitude, através de Cristo e do Espírito Santo. Então, quem está instalado no reino aqui, na vida das pessoas, está de forma impostora, ilegítima, e tem que sair correndo mesmo. Então é por isso que quando, neste momento aqui, em que o reino é chegado, está registrando essa chegada poderosa do Espírito Santo de Deus sobre o seu povo, conforme os desígnios de Deus, então acontecem esses eventos sobrenaturais, pela mão do apóstolo Paulo. Mão, lenço, avental. A atuação do Espírito Santo agora sobre o exorcismo dos filhos de Seva. Seva era um sacerdote, ele tinha uns filhos que pensaram assim, rapaz, é o seguinte, a gente pode ganhar algum dinheiro com isso, né? Só acontecia naquela época, hoje não tem nenhum pastor, nem ninguém em igreja pensando em ganhar dinheiro com o evangelho, era uma coisa que ficou no passado. Mas acontecia, do caso, rapaz, dá para a gente ganhar um dinheiro com isso, dá para a gente explorar a fé, o misticismo das pessoas. E a gente faz e fala e diz que faz, e a gente cobra uma quantiazinha e está resolvido. Eram 7 homens, filhos de Seva, que faziam isso. Eram exorcistas profissionais, ambulantes. E aí eles chegam e vão expulsar um demônio. Deviam ter tido algumas experiências antes e vão lá. E como eles conhecem já a fama do apóstolo Paulo, aí o negócio é simples. É só usar o método, a cartilha do exorcismo. Como é que é? A gente chega lá, fala do nome de Jesus, fala do apóstolo lá, com o homem que tem autoridade, e os capirotos saem correndo. É assim que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Chegaram lá, o homem estava endemoniado lá, e ele disse, sai em nome de Jesus e em nome do apóstolo Paulo. Aí o demônio olhou para eles. Rapaz, esse nome eu conheço, o nome de Jesus, o nome de Paulo. Agora vocês estão falando o nome de quem é vocês? E aquilo que era para ser um marketing para o trabalho deles, acabou sendo uma vergonha completa, porque esses homens saíram humilhados. 7 homens. Além de tudo, né, os 7 homens não deram conta de um. E aquele endemoniado rasgou, deixou eles pelados, humilhados e saíram tudo envergonhados. Porque, meus irmãos, a atuação do Espírito Santo não é um método. Eu não tenho como ensinar os irmãos aqui a sermos uma igreja avivada. Assim, você faz assim, você ora toda manhã, toda tarde e toda noite para o avivamento. Aí você faz jejum 2 ou 3 vezes por semana, vem para a reunião de oração na quarta-feira, dá o seu dízimo integralmente e tem uma vida de... Não tem, é a atuação do Espírito Santo de Deus. Ele é quem manda, ele faz do jeito que ele quer. Então, não tem como a gente usar o Espírito Santo de Deus. Ele é que é Deus, ele é quem usa a gente. Só que esses homens não conheciam de fato o Espírito Santo de Deus, não conheciam o Cristo de que eles estavam falando e conheciam o apóstolo Paulo de ouvir falar. A atuação do Espírito Santo não se trata de um método ou um uso místico do nome de Jesus. A gente não faz isso de vez em quando, não faz? Está amarrado, está repreendido. É como se fosse... Não, o sangue de Cristo tem poder, em nome de Jesus vai dar certo. Como se o nome de Jesus fosse um amuleto que fizesse você ganhar as coisas. O nome de Jesus é poderoso, mas é por causa da pessoa de Jesus. E só quem tem experiência de se deleitar na pessoa e na presença dele é que pode experimentar o poder que vem do Espírito Santo de Deus. E esses homens não faziam a menor ideia do que era isso, e como muitos de nós hoje usamos de forma mística o nome de Jesus, mas é uma questão de soberania, de atuação de Deus e do Santo Espírito. E aí o grupo de exorcistas revelam também
o misticismo local. A gente vai ver que Éfeso era uma cidade extremamente mística, de acreditar em deuses e espíritos, essa coisa toda. E os espíritos maus, meus irmãos, eu quero dizer que existem. Que eu estou falando isso aqui, às vezes a gente fala num tom de brincadeira, e eu tenho que me corrigir nisso, mas acontece de a gente, às vezes, achar que não existe espírito maligno. Quando Jesus ora o Pai Nosso, ele diz assim, livra-nos do... Uma melhor tradução seria livra-nos do maligno. É do espírito maligno, é do espírito deste mundo, é dos demônios, dos principados e potestades que existem de fato. E de fato, meus irmãos, existem, oprimem as pessoas. Mas a estratégia mais comum de Satanás é confundir as pessoas, separando as pessoas da palavra de Deus, através de falsos ensinamentos. É a forma mais comum desses espíritos malignos, espírito do anticristo, agir hoje em dia, distorcendo a palavra de Deus, para que através do engano as pessoas se desviem dessa palavra, se desviem do Senhor, se desviem do Evangelho. Então, queridos, quanto à questão dos espíritos malignos aqui e desse exorcismo, eu digo aos irmãos, coloque sua vida em ordem, ore ao Senhor. A verdade do Evangelho prevalecia na cidade, prevalece também hoje em dia. Cuidado com o que se ensina aí de forma falsa. Houve um tempo em que era muito comum e muito famoso a história de quebra de maldição. Você lembra disso aí, não? Não é do tempo de vocês, não? A pessoa chegava na igreja aí disse, o Senhor está falando ao meu coração, eu me arrependo. Eu disse, não, meu irmão, tudo bem, o Espírito Santo está falando com você, mas você precisa quebrar a maldição que tem na sua vida, maldição hereditária, maldição das outras, do seu pai, do seu avô, não sei o quê. Só que o que a gente faz com esse lance de maldição é diminuir a suficiência do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Não, o sacrifício de Cristo é importante, mas não é suficiente, não. Você tem que quebrar a maldição. Não tem nada disso, não, meus irmãos. O Espírito Santo de Deus é poder. O Evangelho é poder para todo aquele que nele crê. E se nós crermos, o sacrifício de Cristo Jesus, ele é suficiente e pleno para nos dar a vitória sobre a culpa do pecado e sobre o poder do pecado. E nós temos que crer nisso. O nome de Jesus é que era engrandecido e não o de Paulo. Veja, caminhando mais à frente, versículo 17 diz, chegou, depois que aconteceu esse negócio, todo mundo ficou, isso, o que é que está acontecendo aqui? Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio o temor sobre todos eles, e Paulo ficou conhecido sobre todos eles. É isso? Não. Diz assim, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Esse é o verdadeiro ministério. É que o nome do Senhor, e não o de Paulo, não do pastor, não do bispo, não do apóstolo, o nome do Senhor Jesus é que é engrandecido. E um último sinal, o prodígio que aparece aí, é essa história dos livros mágicos, que me tirou mais algum tempo de pesquisa aí sobre o que seria esse tipo de coisa. Aconteceu que as pessoas foram se chegando ao Evangelho e, como a cidade era muito mística, tinha algumas pessoas que tinham preciosos livros, pergaminhos, que ensinavam mágicas, truques, né? E aquilo era muito precioso. Só que quando as pessoas encontravam a Cristo, tinham a experiência do novo nascimento, o Espírito Santo transformava seus corações, eles viam que aquilo ali não era nada, aquilo era ninharia, aquilo era uma enganação, era um truque. Então eles jogaram esses livros e esse conhecimento como se na fogueira, né? Fizeram um culto da fogueira lá e jogaram esse negócio na fogueira como se fosse assim, não, isso não faz parte mais da minha vida. Eu quero viver para Cristo, eu quero viver por esse Evangelho. Então esse termo artes mágicas que aparece aí no verso 19 trata de não apenas malabarismos mágicos, mas outros estudos frívolos
e vãos que a maior parte dos homens é, na maioria das vezes, desejosa. É um troço que chama a atenção. Aparece um cara aqui na porta fazendo truque de mágica e tal, e fazendo truque, aí todo mundo fica querendo ver como é, e tal, como é que ele faz isso, como é que ele faz aparecer, desaparecer, e havia isso lá em Éfeso. Tem um reformador chamado Bullinger, que ele é o sucessor de Zwinglio na Suíça, em Zurique. E ele escreve sobre esse texto, ele tem umas notas, e ele diz assim, que esse termo, artes mágicas, só aparece aqui e aparece lá em 1 Timóteo 5,13, que o texto fala das mulheres, as viúvas que ficavam se encostando na igreja para conseguir as coisas, e não eram realmente mulheres santas. E aí ele diz assim, o texto lá de 1 Timóteo 5,13, além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas também tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Esse termo intrigantes aí, periergos, do original aí no grego, é supérfluo, que se ocupa com os afazeres dos outros, que se ocupa com ninharias, mas é negligente com respeito a assuntos importantes. E além do que é legítimo, e é exatamente esse termo que é usado para falar aqui das artes mágicas, né? Dessa tradição de coisas aí ocultas aí, dessa curiosidade. A confissão aqui do versículo 19 segue, a confissão em ações segue a confissão de palavras. Perceba que esses homens não só converteram o seu coração, mas eles exteriorizam essa conversão em atos. E é isso que acontece aqui. Muitos deles, versículo 18, que creram, vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Então as pessoas se convertiam e vinham dizendo, olha, eu fazia isso, eu enganava as pessoas com esses truques, com essas artes mágicas, eu adorava a Deus Artemis, e eles chegavam lá, e versículo 19 diz que eles não apenas confessavam os seus pecados, mas também muitos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Era uma pública profissão de fé. Era como o culto que nós tivemos aqui no aniversário da igreja. A pessoa dizia assim, você crê? Eu creio de todo o meu coração. Eles faziam isso queimando os seus livros, que eram tão preciosos para eles, e agora são coisas de menor valor, supérfluas, que apenas são uma lembrança do velho homem que eles deixaram de ser. Calculados os seus preços, aqui Lucas, mais uma vez, gosta muito de número, lembra? Eram 12 lá, 7 filhos, e agora, 7 filhos de serva, e agora o valor dos livros, 50.000 denários. O denário era o menor salário por um dia de trabalho do trabalhador na época. Então, era 50.000 dias de trabalho. Deixa eu ver, meus irmãos, o que mais coloquei aqui? Não há nada mais extraordinário, não há nada mais sobrenatural ou valioso do que o evangelho da graça, que livra o homem da culpa e do poder do pecado. Reconcilia esse homem com Deus, reconduzindo ao propósito para que ele foi criado, que é adorar a Deus e se deleitar nele, plantando no seu coração a certeza de fazê-lo perpetuamente, adorar o Senhor perpetuamente. Aí sabe o que acontecia com a igreja? A igreja crescia e prevalecia, diz o versículo 20, assim como? A gente vai deixa eu ver se eu tenho um slide sobre isso. Oi? Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Como é que prevalecia? Com o ensino sistemático da palavra de Deus. Era isso que Paulo estava fazendo. Fez por 3 meses na sinagoga e 2 anos na escola de Tirano, pregando a palavra, ensinando o evangelho de Cristo, com autoridade, aqui a autoridade apostólica, e nós a autoridade da palavra de Deus, a autoridade dos ensinos dos apóstolos, é o que nós devemos nos acostar, nos fiar para uma vida cristã autêntica. A ação do Espírito confirmando a pregação e a conversão genuína, sem negligenciar os dons do Espírito, mas orando para que o Senhor nos faça abundantes no serviço na obra do Senhor, utilizando os nossos dons e talentos. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia
poderosamente. Aí acontece de que Paulo viu que o negócio lá estava uma bênção lá em Efésios. Imagina que a igreja, sem caber de gente vindo, o povo queimando, ídolo lá fora, deixando a vida de prostituição, de tráfico de droga, e vindo aqui para a casa de Deus, e adorando a gente tudo junto, a igreja sem caber de gente. O que é que você vai pensar? Não, vamos aumentar o tempo, vamos ficar aqui, porque o negócio aqui está tão bom, está tão abençoado. Foi isso que o apóstolo Paulo pensou? Não. Versículo 21 e o 22, meus irmãos, acompanha aí. Diz o texto da palavra do Senhor: cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando: depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. O menino inquieto, esse Paulo. Está lá uma bênção, pastor ali, ele podia ter uma boa condição, muitos irmãos, boa oferta, mas ele tem que botar na cabeça para voltar a Jerusalém. Por que ele quer voltar a Jerusalém? Ele quer ir lá nos líderes da igreja, pegar a permissão dos irmãos, avisar que ele vai para Roma, e quer ir para Roma, e de Roma, na verdade, a gente vai ver pela carta de Paulo aos Romanos, que ele quer chegar aonde? Na Espanha. Ele quer alcançar os confins da terra. O chamado do Senhor de ser testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra não é retórico, é alguma coisa que arde no coração desse homem. Ele está pregando, está sendo abençoado o ministério dele, ele está preparando líderes, mas ele tem que ir além, ele tem que chegar na Espanha. E eu acho que se chegar na Espanha, ele vai pensar em ir para as Américas. Se chegar nas Américas, vou para o Alasca, mas onde tiver gente e for com o fim da terra, nós temos que pregar a palavra. E é isso que movia o coração do apóstolo Paulo. No meio de um ministério frutífero e abençoador, ele resolveu em seu espírito ir pregar a Roma. E ele vai para Roma, não vai? Paulo vai para Roma? Vai ou não vai para Roma? Paulo vai ou não vai para Roma? Vai ou não vai? Vai. Do jeito que ele quer? Porque o coração do homem faz planos, mas a decisão certa vem de quem? O Senhor diz: está Paulo lá, decidido, vou para Jerusalém, eu vou para Roma, eu vou pregar. E o Senhor está ali pensando, escrevendo a história, dizendo: você vai, Paulo, para Roma, mas você vai preso, você vai passar por um naufrágio, você vai ficar sob prisão domiciliar, você vai, sou eu que digo como é que você vai. Vou dizer a passagem, a forma, é Deus que vai estabelecer o plano. O plano do homem tem que fazer plano, deve fazer plano. Porque se o homem vai construir uma casa, deixa a casa pela metade, os que vão passar olham para ela e dizem assim: esse homem não tem planejamento, não teve condição de terminar a casa, está aí a casa pela metade. Deve fazer, Jesus que falou essa parábola. Ele disse que a gente deve fazer planos, mas a gente faz planos não confiando em que eles vão dar certo, não assim, triste, deprimido, quando as nossas expectativas se frustram. A gente faz planos confiando o quê? Na providência do Senhor. Porque Deus é que tem o plano certo. Meu coração, vendido à escravidão do pecado, o pior dos pecadores, ele faz planos tortos, por mais bem intencionados que sejam. Então, por isso que quando a gente se frustra, a gente não deve ficar tão chateado, tão triste, que isso nos afasta da comunhão dos irmãos, ou nos afasta da comunhão de Deus, nos afasta da palavra do Senhor. Você deve fazer planos, mas você tem que confiar que quando tudo der errado, o Senhor continua no controle. O Senhor está sempre no controle. Sempre, sempre, sempre no controle. Já falei isso algumas vezes aqui, mas a gente precisa ouvir, porque além do óbvio precisar ser dito, eu preciso me convencer disso. Não se trata de mim, não se trata de você, não se trata da história da igreja presbiteriana, não se trata de nós. Nós não estamos vivendo para deixar o nosso nome na história, escrever o nosso nome, deixar um legado cultural, científico, espiritual. Se trata de fazer parte da história da redenção. E como a história é da redenção, dando certo ou dando errado, Ele está escrevendo a história para a glória
dele. Então é isso, meus irmãos, os planos do homem e os decretos de Deus. Não podemos ficar satisfeitos com a pregação local do Evangelho, ainda que estejamos colhendo bons frutos. Tivemos aqui um culto maravilhoso de aniversário da igreja, recebimento de novos membros, Ministério das Mulheres florescendo, jovens aí fazendo confraternização ontem, a turma muito alegre, festeira e tal, crianças participando do DI, grupo discipulado pipocando, mesmo de gente estudando livro, uma bênção, mas isso não é o bastante para a igreja. Isso não é o suficiente para nós. Nós temos uma missão. Uma missão. E a estratégia da missão se divide em 3 partes ao mesmo tempo, concomitantemente. 4, na verdade. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Se a gente ficar só em Jerusalém, a gente não vai ter cumprido a missão cabalmente. Se a gente ficar em Jerusalém e na Judeia, a gente não vai ter cumprido a missão cabalmente. Se a gente chegar em Samaria, os excluídos, aquele que a gente acha que não merece o evangelho, o pessoal nos presídios, a turma do crack na avenida do Canal do Prado, lá na Avenida Canal, se a gente chegar neles, a gente não vai ter cumprido a missão totalmente. A gente tem que chegar em Samaria. A gente precisa alcançar os confins da terra. Roma, quem sabe a Espanha. E aí Paulo manda 2 dos seus para ir à frente e ele está preparando o ambiente e de fato nós devemos fazer planos confiados na providência divina. Fazer planos não é errado, planejar não é errado. Paulo acabou em Roma. Ele não sabia o quanto ele estava certo, mas não da forma que pensava. Devemos orar. Seja feita a tua vontade. Foi assim que Jesus ensinou a gente a orar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Moisés, lá no Salmo 90, ele diz, finalzinho do Salmo, confirma, Senhor, a obra de nossas mãos. Porque sabe que é Deus que confirma. A gente está trabalhando, está fazendo, buscando ali, resolver um problema, criar os filhos e servir ao Senhor, mas o Senhor confirma a obra de nossas mãos. Por fim, nós temos um último momento nesse capítulo que é o Império Contra-Ataca. Me perdoem esse título, meus irmãos, é porque uma vez que eu pensei nele, ele me contaminou de um jeito que eu não conseguia pensar no outro título, aí eu coloquei lá o Império Contra-Ataca, mas não é uma referência à cultura pop, nem a Star Wars, é uma referência, obviamente, mas eu estou falando aqui do Império do Mundo, o Império das Trevas, que agora se levantam e perseguem o apóstolo Paulo. Veja, aquelas fotos lá em cima são... Uma é do que, a primeira do lado esquerdo, lá, é do que seria o projeto da cidade de Éfeso da época. Tá? Lá no cantinho superior esquerdo, a gente tem o que seria o templo da deusa... nós teríamos exatamente o local do templo da deusa Artemis, ou a Diana é o nome latim para Artemis no grego. E aqui, mais ao centro, nós temos, na mesma projeto da cidade, esse anfiteatro, que eu disse que cabe mais... Hoje você pode visitar aí no anfiteatro, cabe quase 25 mil pessoas. Aqui tem a imagem do anfiteatro, tá? E o que seria o templo. Hoje o templo só tem as ruínas, mas o que seria o templo da deusa Artemis. Essa coisa linda aí que está aí, ó. Essa estátua aí, ó, cheia de bolota aí na barriga. Isso aí é a deusa, a grande Diana dos Efésios, a deusa Artemis. Então, o que aconteceu aqui? Vamos ler rapidamente a última parte do capítulo para encerrarmos. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho. Mais uma vez, caminho, lembra? Que é a forma como Lucas descreve até aqui a igreja, o movimento em que os apóstolos estão começando. Pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente.
afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de nossa profissão cair em descrédito, como também o do próprio templo da grande deusa Diana ser estimada em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios! Foi a cidade tomada de confusão e todos a um arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscassem ainda ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre, é um judeu, dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, assinando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram, por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios! O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxeste não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, audiências e procônsules que se acusem uns aos outros, mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular, porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Primeira, aí a gente vê esse Éfeso, esse centro de artes mágicas, de superstição, também era um grande centro de idolatria, porque esse templo era reconhecido hoje ainda como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ela era a deusa da caça, irmã de Apolo e filha de Zeus. Dentro do templo havia uma imagem, mais parecida com isso que você está vendo aqui. Lá na confusão ali, dá para ver uma imagem lá ao fundo, e era dentro do templo havia essa imagem, que eles acreditavam que possivelmente um meteorito tinha caído, eles diziam que era Zeus que tinha mando essa imagem, e eles fizeram dessa imagem, dessa pedra que caiu, desse meteorito, eles fizeram essa imagem. E aí eles faziam, o Demétrio, ele era com um chefe dos artesãos locais, dos santeiros, né? E eles faziam souvenirs, lembrança para o pessoal levar uns deuses para casa, uns ídolos para você adorar em casa. E esse homem, então, essa atividade de ourives empregava bastante pessoas ali, e trabalhando com imagem, fabricando imagem, reuniu esse primeiro sindicato, viu, Edvan? O primeiro sindicato que se tem registro aí foi o do Sindicato dos Artesãos de Éfeso. E foi um dos maiores alvoroços que Paulo passou, porque Paulo se refere a esse evento aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, acho que verso 8, ele diz que ele desesperou da vida. O negócio tomou um vulto tão grande, aquela cidade inteira. Veja, só o anfiteatro cabia 20 mil pessoas, então a cidade tinha bastante gente, e aquele povo todo reunido, aquela pressão, aquela confusão, ninguém sabia direito o que ia acontecer, e Paulo achou que era o fim, que ele ia morrer ali. E, inclusive, precipitou os planos de Paulo para sair de Éfeso, que a partir daqui, então, ele chama os discípulos, no capítulo 20 aí, e vai para a região da Macedônia. A ironia aqui é que o discurso de Demétrio, a gente só tem vontade de rir quando lê o discurso de Demétrio, né? Isso é um absurdo. Esses homens dizem que o que nós fazemos com nossas mãos não é Deus. E será que esse homem não está escutando ele mesmo falar, não? Será que ele não está ouvindo falar o que ele está dizendo? É lógico que se é o homem que faz o ídolo, como é que o ídolo pode ser Deus? Ele é algo feito por mãos humanas.
mas o coração do homem está tão distante dos caminhos do Senhor que ele não consegue enxergar a revelação de Deus natural, através do que Deus criou, e muito menos através do Evangelho, se não for pela obra do Espírito Santo de Deus. De modo que o homem se cerca da mentira como se ela fosse verdade e se agarra a ela. Como a gente está vivendo nos dias de hoje. Um monte de mentira sendo dita sobre a questão do gênero, da sexualidade, sobre a questão da própria verdade, que isso aqui não é mais verdade, não existe mais verdade, cada um constrói a sua verdade, e nós ouvimos isso e as pessoas dizem como se isso fosse algo construído cientificamente, um fato de que não deve ser contestado. E Demétrio é um desses tais. Eles eram ricos por causa da sua profissão e estavam vendo ali o risco. Começou Paulo pregando 2 anos na escola, depois de 3 meses na sinagoga, diminuiu a quantidade de gente que estava indo para o templo, que estava comprando os amuletos, diminuiu a quantidade de gente supersticiosa, e eles estavam vendo o risco de perderem a renda. A venda deve ter diminuído também, e menos pessoas acreditavam na deusa Diana. E Paulo representava um risco, então, para eles e para a religião. O culto da própria deusa podia ser extinto. Meus irmãos, não tem nada de inocente em idolatria. Aqui, mais uma vez, vou tomar as palavras do reverendo Augusto Nicodemos, que ele me perdoe. Não tem nada de inocente em idolatria. Porque você vê o povo, Ciro de Nazaré, aquele monte de gente adorando imagem, zilhares de pessoas ali e tal, e a gente procissão, e gente adorando. Não, mas ele faz isso com tão bom coração. Eu quero dizer que esse bom coração não serve de absolutamente nada diante de Deus. Esse bom coração é um coração rebelde, mergulhado na rebeldia contra Deus. É rejeição da verdade. Toda religião brota de um coração rebelde contra Deus. Sabe como entrou as imagens na igreja? Hoje a igreja romana entrou assim: não, vamos ajudar o pessoal. É tão difícil crer naquilo que a gente não vê, e sob a justificativa de ser didático, foram incluídas as imagens na igreja. E depois distinção entre veneração e adoração para poder justificar, porque agora todo mundo tem uma imagem, tem um Deus, e são tantos santos, tantos deuses. Isso é rejeição da verdade das Sagradas Escrituras. Isso é idolatria, não tem outro nome. E qual é a sua idolatria? Eu fiquei pensando enquanto... que aplicação eu faço disso? Qual é a minha idolatria? O que é que o Evangelho... Quando eu leio o Evangelho, o que é que ele me põe em risco? Será que é o risco de nos humilharmos? Porque nós somos tão orgulhosos de ser eu, de ser tão bom, de ser tão justo, que confrontado com a verdade do Evangelho, a gente tem o risco de ficar de joelhos com o rosto em terra, e é humilhação demais para a gente passar. Sermos reduzidos a servos inúteis. Mas eu sou tão talentoso, sou tão habilidoso. Qual o risco que a minha idolatria, que o Evangelho me faz perder quanto à minha idolatria? Será que é deixar o meu conforto, os meus sonhos de sucesso, para que Deus seja tudo e nada mais do que eu preciso? Será que a minha idolatria não é o prazer, o meu egoísmo de viver em busca de satisfazer os meus interesses, em vez de viver para a glória de Deus e fazer a sua vontade? O que é que o Evangelho coloca você em risco? Há uma reação tremenda aqui, uma grande confusão, pessoas gritando, palavras de ordem, ira. A cidade entra num caos e no meio de confusão de muita gente, as pessoas perdem o senso. Nem me venham com essa história, não, a gente vai fazer um protesto ali e tal. Começa uma benção, daqui a pouco está todo mundo, cada um fazendo o seu, gritando, cada um querendo que se faça a sua vontade, e as pessoas perdem o senso no meio de uma confusão dessa. As iarcas eram homens senadores da Ásia, que eles eram escolhidos por causa da sua riqueza e posição para presidir as festas e os jogos. E Paulo, então, chegou a desesperar da sua própria vida, com aquele caos instaurado ali. A confusão estava tão grande que o judeu era conhecido porque, diferente dos outros povos, das outras culturas, eles adoravam só um único Deus,
que foi para isso que Deus escolheu Israel. Era para que ele fizesse conhecido em todas as nações que ele era o Deus único e verdadeiro. Então os judeus eram conhecidos porque não adoravam a Diana, nem... E aí a confusão estava tão grande que pegaram Alexandre do meio dos judeus, não era cristão, não era nada, mas era judeu. Pega Alexandre, primeiro pegaram uns amigos de Paulo, depois pegaram Alexandre, botaram no meio do povo, e estava ali a confusão. E quando Alexandre tentou falar que ele não tinha nada a ver com aquilo, que eles ficassem calmos, quando descobriram que era judeu, gritaram por 2 horas, grande é Diana dos Efésios. E Alexandre não tinha o que fazer, nem tinha o que falar, porque ele de fato não era do caminho. Mas, com certeza, meus irmãos, se há uma coisa que Atos dos Apóstolos nos mostra, e o ministério de Paulo especificamente, é que onde o evangelho é genuinamente pregado, vai ter gente ofendida. O padrão é perseguição. É perseguição no seu trabalho, é perseguição na escola, é perseguição onde você estiver. Porque aonde o evangelho é genuinamente pregado, haverá perseguição. E aí, termina com um livramento improvável. Quem é que vai livrar Paulo e os do caminho? Quem é que vai livrar? Quem? Quem é que livrou Paulo aqui? O escrivão. Tem algum escrivão de polícia aqui? Não. Oficial de justiça? Não. Um burocrata. Um homem do governo. Sabe aquele que você fala mal todo dia? O cara, isso é o ministro da justiça, aquele cara que você vive reclamando, que faz parte do governo, que está ali ganhando dinheiro. Tá? Foi ele que livrou a igreja. É um livramento improvável. Deus usou um pagão, um escrivão, para encerrar a perseguição. Possivelmente ele era um secretário ali mais importante da prefeitura, a quem o governo romano tinha colocado responsável caso houvesse alguma desordem. E a Pax Romana, a paz romana, era uma coisa muito frágil. Se acontecesse, os romanos ficavam ali, deixavam as pessoas ali da própria cidade ali governando e tal, administrando, mas se houvesse qualquer instabilidade, desordem, os soldados entravam em ação e não queria saber quem era judeu, quem não era, o que ele levava o que tivesse para dar o castigo necessário. E o escrivão, então, com uma argumentação completamente tosca, ele vai falar sobre o Júpiter que mandou a pedra lá que caiu, a deusa que caiu e tal, e que isso não podia ser contestado, nem que a Diana, o templo lá, era o templo que todo mundo corria para lá, mas ele vai trazer algumas questões legais que acabaram dissolvendo o tumulto e livrando Paulo e seus amigos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus usa quem Ele quer. Mesmo uma autoridade idólatra, mesmo um presidente ateu, Deus usa como Ele quer para os seus propósitos. Deus colocou as autoridades, sabe para quê? Para organizar a sociedade. E nós devemos-lhes submissão. Isso é assunto para mais uma aula. Mas é o que você deve às autoridades. Mas, rapaz, não acredito, esse homem não pode, essa criatura. Você deve submissão às autoridades. Porque olha aqui, Deus usando a autoridade como autoridade para o seu propósito, para cumprir a sua vontade. Nós devemos submissão até onde não forem de encontro à vontade de Deus. E até ao discordar dessas autoridades, nós devemos fazer com respeito, não por causa da pessoa, mas pela posição que Deus colocou lá. Deus usou o escrivão e ele está acima da autoridade. Só recapitulando, umas últimas aplicações aqui do começo. Lembra do primeiro fato lá da escola de Tirano, que tinha tudo para dar errado, mas deu certo? Antes de dizer que algo não é de Deus, pense que ele pode estar usando outros meios. Segundo, a igreja cresce e se fortalece com a pregação do evangelho, a autoridade da palavra e a ação do Espírito Santo, não com modismos ou com novidades. Terceiro, fazemos planos, mas dependemos da sua providência. Do mundo, nós esperamos perseguição e do nosso coração, idolatria. Então, sonde sempre seu coração. Sonde sempre seu coração. Todas as críticas que você faz, em toda palavra que você diz, em tudo que você faz, sonde seu coração.
se a gente não está se curvando à idolatria do nosso próprio eu, do nosso próprio coração, para que possamos de fato viver para agradar a Deus, para glorificar o seu nome, para testemunhar do seu evangelho da graça. E vamos alcançar os confins da terra. Vamos alcançar os confins da terra, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai. Em Cristo Jesus, nós, mais uma vez, nos curvamos diante da Tua excelência, Senhor, diante da Tua grandeza, da Tua majestade, da Tua glória, do Teu poder. Ó Deus, porque Tu és um Deus poderoso e soberano, Senhor. Nada está alheio aos Teus olhos, nem nada é difícil demais, porque o Senhor não tenha condições ou poder para fazer. O Senhor é o Deus que sustenta todo o universo com o teu poder e pela tua palavra criaste todas as coisas. Ó Deus, nós te louvamos porque foi do teu agrado, Senhor, que o Senhor pudesse nos alcançar com a pregação louca, absurda do Evangelho de Cristo, de que, ó Deus, nele reside a plenitude do poder, nele está, ó Deus, a razão da nossa existência, nele, por ele, para ele são todas as coisas. Ó Deus, nós te louvamos pelo sacrifício do Cordeiro. E te pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Temos andado dando cabeçada na parede, buscando a idolatria, Senhor, do nosso egoísmo, dos nossos desejos, da nossa vontade. Ó Deus, temos, ó Deus, caminhado de modo que muitas vezes envergonhamos o Teu Evangelho. Tem compaixão de nós, Senhor. Nos dá a consciência de que nós participamos dessa história maior da redenção e de que, ó Deus, nós devemos cumprir essa missão que o Senhor deixou para nós como igreja, de sermos testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Move o nosso coração nessa verdade. O que nós falarmos, o que nós fizermos, o que nós, ó Deus, os nossos planos, todos eles, Senhor, estejam pautados na Tua soberana vontade, dependentes da Tua providência e da Tua graça. Opera isso em nós, pelos méritos de Cristo Jesus e para a glória do Teu santo nome, nós te oramos. Amém.